Depois de protagonizar um verdadeiro barraco no plenário com a senadora Gleisi Hoffmann, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse ontem que estava chateado, lamentou ter tido uma reação desproporcional com a senadora petista. Houve um bate-boca entre os dois ali. O PMDBista usou o microfone para reclamar dos colegas, repetiu que a situação estava um hospício e o clima esquentou quando ele criticou a senadora Gleisi Hoffmann por ela ter dito que o Senado não tinha moral para julgar a presidente Dilma. Bom, foi uma confusão danada e é sobre isso que a gente conversa hoje, não, João Gabriel Santana de Lima? João, boa tarde. Boa tarde, Petra, tudo bom? Tudo já. O que a gente pode falar aí sobre esses primeiros dias de julgamento do impeachment e até analisar a postura dos senadores, como isso revela, inclusive, como foi todo o processo, né? Pois é, o que acabou acontecendo foi que o processo foi muito mais tenso do que se esperava, né? Tenso quer dizer, tensão sempre ocorreria, porque o impeachment ele é uma coisa traumática em qualquer país. Só que, dado o fato de que é praticamente certo o resultado, o desfecho com o impeachment da Dilma, ou pelo menos extremamente provável, achava-se que a coisa ia ocorrer de uma maneira mais calma, né? E não foi isso que aconteceu, né? A gente teve uma semana aí com muito bate-boca no Senado, com umas cenas que são meio deprimentes mesmo para a democracia, né? Afinal, todos nós que assistimos pela televisão as cenas, nós somos eleitores e nós colocamos esses senadores lá, né? Eles são nossos representantes, né? Então isso foi algo meio deprimente. Agora, olhando um pouco o que aconteceu, olhando um pouco mais de longe, analisando, o que está acontecendo nesse momento é um certo jogo de cena visando o futuro, visando o que vai acontecer depois. Porque, apesar de vários discursos dizendo que esse impeachment ele pode ser um atentado contra a democracia e comparando um pouco a situação atual com a de 1964, o que acontece na realidade é que todo mundo sabe que a democracia vai continuar. O Brasil vai continuar sendo uma democracia. O que isso significa? Significa que a gente vai continuar tendo congresso, a gente vai continuar tendo eleições, a gente vai ter uma eleição agora para prefeito e a gente vai ter em 2018 uma eleição para presidente da República. Então todos esses agentes, eles estão de uma certa maneira tentando se posicionar para essa eleição. O que está acontecendo no caso dos integrantes, das pessoas mais próximas a Dilma, é bastante curioso. Existem 4 documentaristas que estão fazendo documentários a respeito desse momento do impeachment. Esses documentaristas não são necessariamente ligados ao PT, há vários cineastas respeitados, a Ana Mui Laerte, que fez O A Que Horas Ela Volta, a Pétria Costa, que fez Helena. Eu talvez, se eu fosse documentarista, eu talvez quisesse fazer um documentário também sobre esse momento, porque é um momento muito importante do país. Agora, o que a gente tem visto é que a presidente afastada Dilma Rousseff e vários integrantes da base dela estão, de uma certa maneira, atuando para as câmaras desses documentaristas no sentido de criar uma versão para o futuro de que houve uma tremenda injustiça em relação à presidente Dilma no caso do impeachment, que está sendo julgado. E qual que é a ideia, qual que é a estratégia da Dilma e dessas pessoas ligadas à presidente afastada? A estratégia é, mesmo que o impeachment se concretize, um discurso em que a presidente afastada aparece como injustiçada e o PT aparece como injustiçado, ele pode ser muito útil em 2018. Afinal, o PT enfrenta muitos problemas, né? A gente tem aí o indiciamento do ex-presidente Lula, que hoje é um candidato impopular, a gente tem todos os escândalos de corrupção. Numa situação normal, o PT teria muito poucas chances na eleição de 2018. O Lula é o candidato com maior índice de rejeição entre todos os postulantes. E talvez com um discurso de injustiça, de vitimização, essa situação melhore um pouco para o PT. Então, o PT já olha para frente. A gente vê um pouco nas atitudes de vários políticos ligados ao PT essa vontade de criar um discurso para o futuro, mais do que tentar reverter o resultado do presente. Porque no presente, nesse processo de impeachment, é muito, muito, muito difícil mesmo que a presidente afastada Dilma consiga voltar. Agora, João, assim, aí a análise também é legítimo que a presidente tente fazer esse discurso, né? Porque como você disse, esses documentaristas provavelmente são documentaristas que se alinham aí com a visão de mundo dela, e ela tentou fazer isso principalmente logo que houve a decisão de afastamento, né, dela até o julgamento, ela foi para cortes internacionais tentar conversar e mostrar a versão dela, né?
Sim, isso é perfeitamente legítimo. Isso faz parte, de um lado, de um processo de defesa jurídica. Esse recurso a cortes internacionais, muito pouca gente acredita que tenha qualquer efetividade, porque todo o rito legal vem sendo cumprido no país, né? Mas ela tem todo o direito, como qualquer pessoa, juridicamente, a se defender. Existe uma outra defesa, que é uma defesa junto à opinião pública. E a minha visão é que essa defesa junto à opinião pública, ela se tornou a coisa mais importante agora dentro da estratégia da presidente afastada e um pouco da estratégia do PT. Porque para um político não é só questão jurídica, né? A questão é o que as pessoas vão achar de tudo isso que aconteceu. Exatamente, da imagem. Então, a presidente afastada Dilma, ela tem essa questão, quer dizer, a imagem dela, o que aconteceu com a imagem dela é muito interessante. Se a gente olhar, ela é a presidente na história da democracia brasileira, desde a redemocratização, na verdade, com melhor avaliação durante um período, que foi um período logo depois que ela assumiu, e ela fez a faxina ética, que algumas pessoas lembram, outras não, mas naquele momento ela se postou como alguém contra a corrupção, como uma pessoa honesta, e isso levou a imagem dela muito lá para cima. E depois ela bateu um recorde negativo, como a presidente com pior imagem, com pior aceitação. Isso aconteceu principalmente um pouco por causa da Lava Jato e um pouco por causa dos escândalos que envolveram o partido dela, mas muito por causa da economia, né? Quer dizer, a gestão econômica da Dilma, ela foi uma gestão que agravou os problemas externos de uma maneira que principalmente a população mais pobre sentiu muito, né? A gente viu na semana passada um dado muito interessante, muito triste divulgado. O desemprego no Brasil está crescendo, como a gente sabe. E esse desemprego está atingindo principalmente os pobres. Entre os 10% mais pobres tem uma taxa de emprego de 20%. Entre os 10% mais ricos de apenas 2%. Então, toda a gestão econômica do governo Dilma foi uma gestão muito ruim para ela do ponto de vista de popularidade, principalmente porque foi uma gestão desastrosa para os brasileiros mais pobres. Então a gente tem essa... qual é a imagem da Dilma? Lá no começo, a imagem da Dilma era de uma pessoa honesta que combatia a corrupção. No final do governo dela, de alguém que teve uma gestão econômica desastrosa e prejudicou principalmente a vida dos brasileiros mais pobres. Com qual imagem, e muito por causa disso, ela está sofrendo o impeachment, né? Porque o impeachment ele tem a ver com razões econômicas, principalmente, né? O processo é todo assentado em questões econômicas. E qual que é a imagem com a qual ela quer passar para a posteridade? Ela não quer passar para a posteridade como alguém que fez uma gestão desastrosa na economia e deixou o país nessa situação, mas sim como alguém que é vítima de uma grande injustiça. E é um pouco em cima disso que o discurso dela vem sendo construído. Dentro de uma democracia, como você diz, tudo isso é completamente legítimo, claro. Esse é João Gabriel Santana de Lima, diretor editorial da revista Época, trazendo para você a explicação, para você entender o que está acontecendo agora no país. João, super obrigada, bom final de semana para você. Eu que agradeço, Petra. Obrigado. 12:43.